Começamos então o Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, bem-vindo. Ótima semana para nós, hein? Para nós todos, senhoras e senhores, bom dia. Elisa, uma semana especial para você. Queremos saúde, principalmente depois deste fim de semana em que o Brasil atingiu a marca de 500 mil mortes por Covid-19 e está se aproximando dos 18 milhões de casos. Isso tudo de acordo com o CONAS. A média móvel de mortes está em alta e já é a maior desde abril deste ano. Em relação à vacinação, o Ministério da Saúde informa que o país ultrapassou o número de 62 milhões de pessoas com pelo menos uma dose aplicada, o que representa quase 30% da população brasileira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste domingo que se compromete a vacinar toda a população brasileira maior de idade até o fim deste ano. Sidney Rezende, na sua opinião, quais ações das autoridades de saúde foram adequadas e quais ações foram equivocadas? A primeira delas, vamos falar do presente para o passado. Eu acho que é nós termos um pouco de tranquilidade, sensatez, equilíbrio. É hora da gente ter mais centralidade para combater o vírus, que é um inimigo de todos. Nesse momento de tensão, a pior coisa do mundo é politização, sabe, Elisa? Nós temos que analisar do ponto de vista técnico objetivo. Isso não significa que nós não possamos buscar responsabilizações, omissões, crimes, erros do passado. Por que eu digo isso? Você muito bem resumiu na sua introdução a situação de momento do Brasil. Nós temos, segundo o número oficial de ontem até às 18 horas, 501.825 brasileiros que perderam a vida, óbitos. Nós temos casos recuperados, 16.220.238. Isso significa que os nossos profissionais de saúde, a população, todos juntos conseguiram fazer com que a pessoa voltasse para casa com a saúde momentaneamente recuperada, porque isso não significa que a pessoa não possa pegar novamente a doença. E isso é bom, isso significa que 16 milhões de pessoas, um pouco mais, conseguiram isso. E embora seja ruim pelo número muito alto. Agora, nós temos que ter sensatez, vou te explicar por quê, Elisa. Se você for analisar com os olhos políticos, por que não fala o número de recuperados? Por que está se vibrando com o número de mortes? Você é a favor do vírus? Você é contra o vírus? Isso apenas cria uma cortina de fumaça e o vírus não tem esse cérebro. Ele tem uma dinâmica própria e ele vai embora e vai avançando e vai se transformando e vai fazendo o seu crime, né, no mundo todo, matando gente. Porque nós fizemos aqui uma pesquisa, a Rayane Rocha, que é produtora, e eu, fizemos uma pesquisa vendo os 10 países mais populosos do mundo e vendo os 10 países com o maior tamanho territorial. Então, para quem não sabe, os 10 países mais populosos do mundo, você tem a China em primeiro, a Índia em segundo, Estados Unidos em terceiro, Indonésia em quarto, quinto Paquistão e o sexto o Brasil, os mais populosos. Territorialmente, o maior país do mundo é a Rússia, depois o Canadá, a China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil está na quinta posição. Nos dois, nós fizemos um levantamento do número de mortos por Covid e um levantamento pelo número de casos que essa doença acometeu os seres humanos. E encontramos nos dois o país, em primeiro lugar, Estados Unidos, tanto mais populoso como entre os mais populosos, como entre os de maior território, tá certo? Os Estados Unidos primeiro, isso os números consolidados até sexta-feira da OMS. E fizemos também o de hoje com o Johns Hopkins também, que é uma faculdade de medicina também muito respeitada no mundo, que serve como referência. Mas nós consolidamos aqui os números de sexta-feira. E mostra o seguinte, nos dois casos, os Estados Unidos está em primeiro, número de mortos e número de casos. E o Brasil está em segundo. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, por que o Brasil tem esse alto número de casos e esse alto número de mortos? Provavelmente por erros nossos, da maneira como nós nos conduzimos diante da doença. Claro que haverá ter gente, Elisa, que vai dizer, mas o Brasil isso, o Brasil aquilo, porque a Índia é diferente, porque os Estados Unidos é diferente, o Canadá é diferente, o México é diferente, tudo é diferente, mas a incidência da doença, ela pode se dar em gradações distintas, mas o combate a ela é mais ou menos parecido. Se não se tem vacina,
máscara, álcool em gel, evitar aglomerações. Isso é a regra para o planeta inteiro. Número de casos altos ou número de casos baixos. Apenas a maneira como nós nos conduzimos é que chegamos a isso. Aí vai a sua pergunta, diretamente. Ou seja, por que chegamos, teoricamente, a isso? Não foi a pergunta objetiva, não foi essa. Mas quais são as razões? Olha, primeiro nós tivemos 3 ministros da área de saúde. 3 comandos diferentes. E quando você troca o comando, troca a equipe, troca procedimento, troca processo, troca ação, ainda que sob o mesmo governo. E com isso o vírus vai ganhando terreno. Segundo, demoramos muito a adquirir vacinas já o ano passado e a CPI da pandemia já chegou a essa constatação. Terceiro, houve uma certa satanização ao uso de máscara, a própria vacina. O presidente não se vacinou ainda, Elisa, por exemplo, e ele, ao dar margem à liberdade individual de você não querer se vacinar, perfeitamente. Mas ele não pode sabotar o programa de vacinas. Por mais que você diga, mas ele não faz isso. Gente, há vários depoimentos, várias declarações, há pouquíssimo tempo ele continuou achando que se quanto mais pessoas pegarem a doença, tanto melhor. Ele continua tendo dúvidas sobre a própria eficácia da vacina e tudo mais. Agora mesmo, nesse fim de semana, o ministro Queiroga colocou suspeição e dúvida sobre o Coronavac. Ora, mas a Anvisa autorizou. Ele tem que mandar mensagem para a Anvisa. Não tem que falar para a nação. Isso cria mais desestabilização. Então, a falta de centralização é uma dessas razões. Desculpa eu ter alongado muito, mas que tem irresponsabilidades, erros, não resta a menor dúvida, e é preciso buscá-los para corrigir o rumo para o futuro. Estamos aqui para ouvi-los. Essa é a missão do quadro, Sidney Rezende. Então está aí feita a opinião de Sidney Rezende quanto a esse assunto. Eu já aproveito e trago aqui a pauta CPI da pandemia, até porque nós estamos já há um bom tempo acompanhando tudo que ocorre na cúpula da CPI da pandemia. E agora essa cúpula está avaliando a possibilidade de colocar o presidente Jair Bolsonaro na lista de investigados pela comissão. Para consolidar essa medida, há diálogos para solicitar que Bolsonaro preste depoimento por escrito aos senadores. De acordo com a apuração da analista de política da CNN, a Thaís Arbex, alguns senadores entendem que o único impedimento da comissão em relação ao presidente é a sua convocação para prestar esclarecimentos presencialmente. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse à CNN que Bolsonaro poderia dar o exemplo e tomar a vacina. Vamos ver. Eu tenho feito esse apelo ao presidente. Muitas pessoas não estão se vacinando. Aqui no meu estado, muitas pessoas não se vacinam, muita gente não vai pegar a segunda dose. No interior, muita gente não quer se vacinar porque não há uma unidade em relação a falar a vacina é boa. Então, o presidente poderia dar um exemplo. O presidente, se pudesse fazer um favor a ele e ao Brasil, para a gente não perder mais vidas, ele tinha que ir ele lá pegar e se vacinar e dar exemplo como chefe da nação. Sidney Rezende, queremos lhe ouvir, então, como você avalia essa possibilidade do presidente da República se tornar um investigado em uma CPI e mais, um depoimento por escrito poderia ser útil de alguma maneira para os senadores? Elisa, são 2 assuntos diferentes, né? Eu também acho que o presidente deveria se vacinar, concordo com o senador Omar Aziz. Por outro lado, o presidente não tem obrigação de fazê-lo, ele sempre frisou isso, né? Porque esta vacina não é aquela vacina obrigatória que 100% da população teria que tomar de qualquer maneira. E o próprio presidente já ressaltou também que compreende que quando você vai viajar para um país que exige a comprovação de vacina, nesse caso, o cidadão teria que se vacinar. É uma posição um pouco contraditória, né? Do presidente não querer se vacinar por não confiar na vacina, por achar que ele tem que ficar puro, vamos dizer assim, de qualquer tipo de injeção externa nesse tocante, que ele já demonstrou não ser favorável e tudo mais. E é uma posição política também, aí vai ao encontro que há pouco eu condenava, na minha opinião, que eu acho que quanto menos politização, partidarização nessa hora, quanto menos tiver eleição 2022 no meio, tanto melhor. Essa é uma matéria. A outra é essa, da convocação. Eu acho que a CPI, desde o início, foi um pouquinho afoita em querer flagrar o presidente. Ela poderia desenvolver os seus trabalhos com naturalidade, permitindo os depoentes que fizessem as suas respostas, fossem objetivos no primeiro momento, mas pudesse contextualizar mais adiante, ouvir com calma, gente a favor, gente contra, e vai se desenvolvendo um trabalho um pouco mais tranquilo e sereno, que chegaria-se à mesma conclusão, a de responsabilização. Já querer, neste preciso momento, convocar o presidente é trazer política também. Eu acho que espera-se um pouquinho mais, deixa-se transcorrer um pouco mais a CPI e mais adiante
se teria elementos, quem sabe, ou se terá elementos para tanto. Vai acabar o presidente que viveu situação semelhante, lembra-se aquela história do Sérgio Moro, tem que responder por escrito, que ele foi contra, a AGU entrou no circuito, Procuradoria da República e tudo mais, e meio que fica por isso mesmo. Então, eu acho que o presidente não vai se convocar da CPI, não vai de jeito nenhum. Se for solicitado a ele que vá até uma mesa para responder a um questionário, ele também vai pedir à AGU que entre no Supremo Tribunal Federal, vai fazer com que sua presença, sua resposta fique o mais distante possível, cria um elemento de ordem política. Se a CPI quer isso, né, para poder dizer, tá vendo, convocamos, não veio, tá com medo, se a ideia for essa, que eu acho a pior das soluções, para o país ela não é boa. Não estou dizendo que o presidente não deva ser questionado mais adiante, quando você tiver elementos concretos e absurdos. Contra fato, não há versão possível. Nós estamos num tempo da fake news, só acredita quem quer. Você quer acreditar em Saci Pererê, mula sem cabeça? Amigo, faça isso. Mas você saiba que quando a notícia é falsa, ela vai cair um pouquinho mais adiante. Então, eu acho que essa precipitação da CPI, neste momento, é um erro político, na minha avaliação. Por mais que pense-se ser um desgaste para o presidente. Ele vai ter, já que se entrepor entre o que a CPI disser, a verdade, e se pronunciar. Talvez não precise ser agora. Se a CPI tiver um pouco mais de calma, eu acho que vai ter uma melhor solução. Mas se eles optarem por essa também, de partir para cima do presidente, aí você antecipa realmente um julgamento mais pesado aí, de um processo sucessório já este ano. E é provável que a CPI até parta para mais 90 dias, porque aí sangra-se mais até o final do ano quem tem para sangrar. E quem tem alguma responsabilidade por responder. Por enquanto não é o desejo por parte de alguns senadores, não é, Sidney? Também o presidente da comissão, senador Omar Aziz, disse que gostaria de colocar tudo dentro de 3 meses. Vamos ver na prática, né, como vai ser isso, se vai se concretizar de fato. E falando um pouco sobre o que já vimos na CPI da pandemia, a médica Nise Yamaguchi divulgou uma carta aberta e afirmou que decidiu entrar com ação por danos morais contra os senadores Omar Aziz, o presidente da CPI, e também o senador Otto Alencar, membro titular da comissão, para restaurar a integridade dela e dos colegas de profissão. Nise afirma que foi vítima de misoginia e humilhação durante o depoimento prestado na CPI e cobra indenização de R$160 mil de cada senador. O senador Omar Aziz, o presidente da comissão, comentou os processos movidos pela médica em entrevista à CNN. Mas a CPI também já detectou que ela disse para a gente que foi 3 viagens que ela fez a Brasília, foram 13, dos quais 8 ela pagou com dinheiro vivo. Ela tem muito mais explicado que eu estou tranquilo. Eu sou presidente de uma comissão de parlamentar de inquérito. Meu comportamento é igual com todos, não há diferença para mim. Qual a sua opinião, Sidney, sobre essa acusação? Você considera que houve de fato misoginia por parte dos senadores? Elisa, todos nós podemos entrar na justiça contra instituições, pessoas, a hora que quiser. Então ela está no direito dela de fazê-lo. A segunda coisa é que foi muito infeliz aquele depoimento na medida em que ela não conseguia desenvolver pensamento, responder. Eu próprio condenei aqui no Liberdade de Opinião a metodologia, a época, e andei criticando antes mesmo da doutora Nise, o senador Renan Calheiros, que não deixava concluir, né, a pessoa concluir e tudo mais. Ela mentiu muito também, né, ela adulterou muito a verdade. Ela não disse tudo que podia dizer, ela foi muito discreta no seu estilo, mas ela ali estava quase se servindo também, né, de proteções, não legais, mas proteções no sentido de não dizer inteiramente a verdade. E também, vamos lá, entra na justiça. Será que o Supremo Tribunal Federal vai começar agora a impedir a forma como os senhores senadores possam se comportar numa CPI, né, porque ocorreram ali excessos, mas não o suficiente para arredondar em uma multa de R$300 mil. Não acredito que ocorra uma condenação por parte do Supremo. E se ocorrer, e eu estiver enganado, tenderá a ser um valor um pouco menor. Mas a CPI vai se defender, né? Ela vai se defender e aí, como já sinalizou o senador Omar, vai ser uma briga de titãs. Então, não acho que ela tenha sido maltratada por ser mulher, mas ela
sem dúvida alguma, sofreu uma forma de abordagem por parte dos senadores diferentes quando outras mulheres e outros depoentes lá compareceram. Isso é muito, muito ruim porque tira a isenção. O ideal é você tentar alcançar o equilíbrio. Neutralidade, gente, não existe no jornalismo, na vida, nada. Neutralidade não existe. Agora, isenção existe e devemos persegui-la. E quando a gente erra, vamos lá, volta para cá, né? Coloca dentro do campo da isenção. Então, ela entrou na justiça e ela pode fazê-lo, não acredito que o Supremo vá punir e os senadores vão partir para cima dela e a CPI também com muitas outras indagações e acusações. Pode ser que surja também até processos contra ela própria também. É um caminho assim meio sem volta, sabe? Você entra e vai ser uma pancadaria jurídica danada para depois sair todo mundo machucado, todo mundo lá sujo de pólvora no final da linha. E que não vai ser esse ano, porque o Supremo não deverá tratar dessa matéria esse ano. E sobre as palavras do presidente da comissão, Sidney, como você avalia as palavras dele, até a declaração em que ele diz que a doutora Nise tem mais a explicar à sociedade? Eu acho que está dentro disso que eu falava há pouco. Quer dizer, na medida em que, conforme o andamento do processo, certamente o presidente Omar, outros senadores também, Otto Alencar, que foi aquele que fez aquela pergunta para desprestigiar o conhecimento da doutora Nise, fazendo uma pergunta de 4ª série, para ver se ela lembrava, né? E ela focou nele também. Então, esses casos não, eles voltarão, não esse especificamente, mas a doutora Nise e o seu depoimento voltarão a ser assunto, porque você não pode também, por liberdade de expressão, impedir que os senadores digam o que pensem. Eu gostaria que daqui para frente tivéssemos uma postura mais tranquila, mais respeitosa, mais equilibrada e mais justa, independentemente dos depoentes. Se você concorda que o depoente vá até lá dizer o que sabe, buscando sempre o compromisso com a verdade, você tem que tratar a todos com extrema educação. Homens e mulheres, não muda nisso. A educação nessa hora ela não tem gênero, né? E o cavalheirismo, a civilidade, as boas relações, a educação, ela tem que ser perseguida por todos nós, independentemente de nacionalidade, de gênero, de postura, diante da vida, diante dos ofícios que seguimos. Então, eu acho que esse caso aí, como eu disse, todo mundo vai ser chamuscado. Ainda falando de CPI da pandemia, Sidney, mas agora deixando de olhar um pouquinho pelo retrovisor, naquilo que já foi e ainda segue repercutindo, nesta semana a CPI retoma os trabalhos a partir de amanhã, terça-feira, quando começa a 8ª semana de trabalho da comissão. O primeiro a depor vai ser o ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra. Nesta semana ainda devem passar pelo Senado o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, e o epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, além da diretora executiva da Anistia Internacional, a Jurema Werneck. Muitos nomes, hein, Sidney? Mas o que você destaca para essa próxima semana de trabalho? Osmar Terra, né? Outro dia eu brinquei aqui dizendo que se você pedisse ao deputado Osmar Terra, né, para ele indicar 6 números para você jogar na Mega Sena, deixa ele indicar, pega aqueles 6, mas não joga, porque ele erra tudo, né? Então, o deputado, praticamente 100% do que ele dizia, de datas, prazos que iriam ser cumpridos, número de casos, melhor tratamento, melhor forma de combater a doença, desde o início da pandemia, um pouco mais de um ano, ele vem dando esses prognósticos mais otimistas, né, de que ela vai acabar rápido, que o enfrentamento estava correto, que se você fizer aí uma política de rebanho, né, todo mundo, o máximo de gente, que todo mundo não, mas o máximo de pessoas que contraírem a doença, tanto melhor. Ele vem defendendo essas ideias e ele vai ser questionado. A minha recomendação é que os senhores senadores se preparem, porque os assessores legislativos, tanto na Câmara como no Senado, são muito preparados, muito capacitados, profissionais de carreira, são bem remunerados. Quem participa desse concurso sabe que vai vencer o melhor, muita gente se inscreve. Então, em termos de assessoria parlamentar, nota 1000. Os assessores são, como eu disse, de carreira, independentemente dos senadores que ficam lá 8 anos. Então, isso é sensacional. Converse mais com esses assessores, explorem mais esse trabalho de produção, de apuração deles, estudem, porque no caso do deputado Osmar Terra, nós vamos ter uma chuva, certamente, de informações, a exemplo do que ele já fizera no passado, que vai exigir dos seus senadores pressão, dentro da civilidade, da educação, mas pressão, contrapondo-se com dados, com ações, com documentos, com perguntas objetivas, porque vai ser certamente o depoimento mais animado, de quem muito errou,
mas de quem o presidente tem estima, consideração e ouve até hoje. O presidente Jair Bolsonaro toma muitas das suas decisões perpassando antes na antessala daqueles que ele confia, e nessa antessala está o deputado Osmar Terra. Por mais que ele erre, o presidente ainda continua tendo consideração técnica pelo que ele diz. Isso é muito, muito ruim para o combate à doença, por conta daquela minha primeira resposta, naquela análise um pouco mais longa, dizendo que erramos e erramos muito. Por isso temos hoje o segundo número de casos no mundo e temos o segundo número objetivo de estatística de mortos, porque o Brasil somente depois dos Estados Unidos é o país que absoluto reina na segunda posição. E a julgar pelo número de vacinados lá nos Estados Unidos e pela lentidão da vacina aqui no nosso país, certamente tudo indica que o Brasil possa encostar esse número, lamentavelmente, de mortos e de casos e, quem sabe, até ultrapassar e ser brevemente o país do mundo com o maior número de pessoas que foram a óbito. Não é o que eu gostaria, mas é o que tudo está indicando. Opiniões de Sidney Rezende nesta segunda-feira, 21 de junho. Sidney, muito obrigada, hein? Bom dia. Até amanhã, Elisa. Tchau, tchau, pessoal. Importante a gente sempre lembrar que as opiniões emitidas pelos comentaristas aqui do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.